assim como as 4 ICTs. Também apoiar as atividades de P&D e experimentação em repositórios de dados de pesquisa a partir de estudos de casos, de datasets de diferentes áreas do conhecimento. Então, por isso que se solicitou às 4 ICTs que trouxesse uma variedade de dados de pesquisa. Apoiar as ações nacionais voltadas para a elaboração de uma política para a ciência aberta e ampliar as instituições participantes do Consórcio Nacional para a Ciência Aberta, ou Consciência, com a inclusão das 4 ICTs, que poderão ter identificadores persistentes associados aos seus conjuntos de dados. Então, a capacitação das equipes passou por algumas etapas, né? Primeiro, durante a gestão dos repositórios, primeiro sobre gestão de repositórios de dados de pesquisa, sobre instalação, manutenção, operação, utilização e governança de repositórios de dados de pesquisa, modelos de referência WISE dos princípios de compartilhamento FAIR e de citação, sobre o software Dataverse como solução tecnológica para repositórios de dados de pesquisa, com uma prova de conceito de instanciação do modelo WISE. Também sobre identificadores persistentes, como referência de identificadores de longa duração, né, dos objetos digitais, então se utiliza o DOI e também o Handle, e a construção de, finalmente, né, para o piloto e para o teste de conceito, a construção dos repositórios digitais confiáveis, norteados pela ISO 16363 de 2012 e pelo Corel TrustSeer. Então, essa transferência de conhecimento, tanto conceitual como tecnológico, foi feita não só com os atendimentos semanais que a gente fazia com as 4 ICTs e agora, a partir da metade do ano, também com a Fiocruz e a Embrapa, né? Sempre com a participação da RNP, do IBIT, do CNPq, nós produzimos vídeos e capacitações para disseminação do conhecimento, tanto para atendimento das ICTs, como para fomentar o debate e o entendimento acerca da importância e do desenvolvimento de repositórios de dados de pesquisa em instituições brasileiras. Quando nós fizemos essa apresentação e mandamos o trabalho para submissão, nós tínhamos apenas os vídeos. Hoje nós temos outros materiais, tá? Como cards, né, que foram inspirados na Universidade de Santa Bárbara, com autorização deles, né? Nós fizemos a tradução, adaptamos para a nossa realidade, estão disponíveis no nosso site, e também estamos elaborando um glossário, na verdade um tesaurus, baseado em diversos glossários internacionais, sobre dados de pesquisa. Esse tesauro será lançado logo mais num evento nacional que acontecerá em Porto Alegre, o ENANCIP, um evento de pesquisa brasileira na área de ciência da informação. Tá? Então, esse tesaurus também estará à disposição da comunidade que trabalha com ciência aberta, dados de pesquisa. Né? Estes são os vídeos, né, que nós elaboramos, né? São vídeos curtos, né, que servem para iniciar ou para despertar, né, o interesse tanto dos pesquisadores como do pessoal técnico de apoio, sejam bibliotecários, arquivistas, pessoal de TI, né? E aqui abaixo vocês têm o link do nosso site, onde tem também os cards, os tesauros, logo mais, tá? Em novembro, né? E diversas informações sobre o trabalho que nós fazemos. Então, os resultados alcançados, para finalizar. Então, todas as ICTs criaram seus repositórios de teste e espera-se que, até o final de 2022, que já estamos praticamente no final do ano, esses repositórios estejam em produção. Os conhecimentos produzidos por todo o grupo estão fomentando e fortalecendo o uso de repositórios institucionais de dados de pesquisa no Brasil. Também, durante esse ano,
Nós demos apoio à implementação do Lattes Data, do CNPq, e também ao repositório Aleia, do IBIT. Incluímos, então, como eu já comentei, mais 3 instituições no projeto inicial. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e logo incluiremos o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Bem, muito obrigada a todos por estarem assistindo, né, o nosso trabalho. Agradeço a coordenação e o grupo e o comitê científico por ter selecionado o nosso trabalho para essa apresentação. Esta é a equipe que compõe o RDP Brasil, né? Tem aqui os integrantes da URGS e a nossa coordenadora da RNP, a Carolina Felicíssima. Ok? Muito obrigada e fico à disposição para qualquer questionamento. Dizia obrigado pela sua apresentação. Passaremos para a próxima apresentadora e penso que ela já está pronta para iniciar. Sim. Posso compartilhar a tela? Pode. Ok. Pode avançar. Então, bom dia para o Brasil, boa tarde Portugal e Moçambique. Eu vou apresentar, então, a comunicação pré-prints e a pandemia do Covid-19, uma análise na base de dados Dimensions, de autoria minha e da professora Heloísa Príncipe. Somos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, para contextualizar um pouquinho, o surgimento da pandemia do coronavírus, Covid-19, ele impulsionou o crescimento das publicações científicas e possibilitou o desenvolvimento de estudos e pesquisas que buscassem soluções para a crise sanitária mundial enfrentada. Então, nesse sentido, um dos principais desafios encontrados foi o tempo entre a submissão, a avaliação e publicação dos resultados das pesquisas, além do acesso às publicações que, como sabemos, em muitos casos não estão disponíveis em acesso aberto. E nesse sentido, a ciência aberta, o movimento pela ciência aberta, ele se contextualiza na necessidade de romper as barreiras sociais, políticas, culturais, tecnológicas e capitalistas em prol da democratização do acesso ao conhecimento. Então, como uma das suas práticas, a ciência aberta, ela recomenda a publicação de pré-prints, visando justamente ampliar a visibilidade das pesquisas realizadas. Então, de acordo com a professora Heloísa, o pré-print ele é um documento que ainda não foi submetido a um periódico científico para avaliação pelos pares, geralmente depositado pelo próprio autor em plataformas abertas, temáticas ou não. O seu principal objetivo é acelerar o processo da comunicação científica de maneira aberta, imediata e ampla, opondo-se ao sistema tradicional que se apresenta fechado, moroso e restrito na avaliação dos artigos pelos pares. E aqui eu trouxe os benefícios dos pré-prints, que de acordo com Mendonça, Taniguchi e Packer, eles afirmam que todos os envolvidos no processo se beneficiam da inclusão dos pré-prints nos fluxos de comunicação científica. Então, os autores, eles ganham maior controle e autonomia sobre a comunicação das suas pesquisas, a possibilidade de atualizar os pré-prints em sucessivas versões, o que contribui para o melhoramento dos manuscritos antes da sua submissão ao periódico. Os pareceristas e editores dos periódicos, eles podem se beneficiar da exposição e desempenho dos pré-prints e de comentários recebidos durante a avaliação por pares, e o mais importante de tudo é que a comunidade científica e a sociedade em geral, ela pode acessar mais rapidamente os resultados de pesquisa, ainda não avaliados por pares ou avaliados mais em processo de publicação nos periódicos. E justamente baseado nesse fato de estar disponível mais rapidamente, que com relação à pandemia, os pré-prints eles se apresentaram como uma alternativa
para acelerar a disponibilização de informações científicas entre os pares, visando produzir informações relevantes sobre tudo que conduzissem ao encontro de recursos necessários ao enfrentamento da situação crítica. Então, a nossa pesquisa ela teve como objetivo identificar e analisar as características dos pré-prints produzidos sobre a Covid-19 indexados na base de Mentions, segundo os seguintes elementos de dados: ano de publicação, afiliação dos autores, áreas de conhecimento e fontes de servidores de pré-prints. Ela trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, e os dados foram coletados em setembro, né? A gente coletou em abril para submeter a comunicação e atualizamos agora em setembro para a publicação do artigo. E então a base de dados de Mentions, ela foi lançada em 2018 pela Digital Science, que é uma empresa que tem sede em Londres, e ela é caracterizada por ser uma nova fonte de informação em acesso aberto, que está estruturada de forma a permitir uma ampla coleta de dados estatísticos sobre a produção indexada. A plataforma, ela possibilita a busca por uma série de filtros. Então, a gente tem ano de publicação, nome do pesquisador, título das fontes indexadas, tipo de documento, lista de periódicos científicos e publicações em acesso aberto. Ela fornece como dados a filiação dos autores e índice de citação. E para fazer a pesquisa, então, a gente usou como estratégia de busca o termo Covid-19 nos campos de título e resumo, e utilizamos os filtros de tipos de documento pré-print, com o limite de temporal de 2019 a 2022. Então, a base, ela retornou para a gente, no período de 2019 até 19 de setembro de 2022, o total de 69.453 documentos pré-prints, cujo termo COVID aparece no título e ou no resumo. Então, aqui eu trouxe o gráfico, né, número de pré-prints indexados na base. A gente percebe que em 2020 nós tivemos um aumento considerável, que quando foi o boom da pandemia, e nos anos consecutivos tende a diminuir um pouco. Aqui são as 10 áreas de conhecimento que mais indexaram pré-prints na base. Então, a gente tem ciências médicas e ciências da saúde, com mais de 42 mil pré-prints e 200 mil citações, ciências públicas da saúde, ciências clínicas, imunologia, economia, psicologia e ciências cognitivas. Então, a gente percebe que o Covid-19 ele se tornou um termo interdisciplinar que está entre diversos segmentos da sociedade. E aqui eu quero destacar que essa anotação embaixo das áreas de conhecimento, ela é uma anotação utilizada pela base que classifica as áreas de conhecimento de acordo com a Fields of Research for, que é uma classificação padrão de pesquisa da Austrália e da Nova Zelândia. Então, ela classifica as áreas de conhecimento de acordo com essa classificação. E aí a gente percebeu, por meio da afiliação dos 10 primeiros autores que mais publicaram, que os pré-prints eles vêm dos seguintes países, né? Os 10 primeiros, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, destacando algumas instituições, como a Universidade de Harvard e o Hospital Geral de Massachusetts. E os pesquisadores que mais publicaram documentos pré-prints na base, né, a sua afiliação em número de citações recebidas. Então, em primeiro lugar, por exemplo, a gente tem o Maurício Santillana, que é da Universidade de Harvard, que publicou 102 pré-prints e obteve 880 citações. Então, a base, ela dá todos esses dados para a gente para analisar. Aqui, as fontes de servidores, a gente percebeu de quais fontes, né, que mais tiveram pré-prints indexados na base. Então, o primeiro foi o medRxiv, que teve mais de 16.800 pré-prints, com mais de 140 mil citações. Né? É importante citar aqui que o medRxiv ele foi lançado em 2019, então ele teve sua performance impulsionada justamente pela pandemia do Covid-19. E em parceria com o bioRxiv, ele tem uma seção denominada Covid-19 SARS-CoV-2 pré-prints, onde tem um filtro só das publicações sobre Covid-19. Então, isso impulsionou a performance desse novo servidor de pré-print.
E aqui eu quero destacar também o Cielo Pré-Prints, que aparece em 13º lugar, né, como fonte de servidor mais indexado na base, com 456 pré-prints e 643 citações. O Cielo Pré-Prints, ele é um servidor brasileiro, o primeiro servidor brasileiro de pré-prints, que foi lançado em 2020. Então, aqui a gente tem o número de documentos do Cielo pré-prints indexados na base, né? E segue o mesmo padrão do total. Então, ele teve um aumento grande em 2020 e vem diminuindo ao longo dos anos consecutivos. E aí, as áreas de conhecimento dos pré-prints do Cielo que mais indexaram seguem também o mesmo padrão do total. Então, nós temos áreas como sociologia, educação, psicologia, o que mostra que o COVID ele é um termo interdisciplinar. E, em primeiro lugar, continua sendo Ciências Médicas e da Saúde, com 62 publicações do Cielo pré-prints e 146 citações. Na categoria de análise de afiliação dos pesquisadores do Cielo, a gente registrou que os 10 pesquisadores que mais depositaram são da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe e Universidade de Brasília. Então, aqui a gente trouxe a lista dos 10 pesquisadores que mais publicaram no Cielo, que foi indexado na base. E aqui, em primeiro lugar, o Álvaro Najib Anatala, da Universidade Federal de São Paulo, ele aparece com 8 pré-prints, entretanto, ele não é o mais citado, né? Então, isso foi um dado que chamou a nossa atenção. E aqui eu trouxe para, finalizando já, que de acordo com Mendonça, Taniguchi e Packer, o Cielo, como eu falei, ele foi o primeiro servidor brasileiro de pré-prints, mas ele também foi o primeiro servidor de pré-prints da América Latina. Então, ele vem se consolidando como um servidor confiável, que vem contribuindo para o avanço das capacidades e infraestruturas de ciência aberta a serviço de autores e periódicos. A sua indexação na base de Mentions demonstra seu grande potencial de alcance e visibilidade dos pré-prints depositados e seus respectivos autores. Então, fechando, os pré-prints, enquanto modalidade de comunicação científica, a gente percebeu que ele teve sua performance impulsionada durante a pandemia do Covid-19, devido ao aumento de pré-prints indexados na base. Como uma de suas características inerentes, eles se encontram em acesso aberto, o que corrobora com a agenda da ciência aberta. Além disso, a pesquisa demonstrou que os pré-prints eles explodiram como um canal para disseminar as pesquisas sobre o novo coronavírus, justamente pela características de terem os resultados de pesquisa divulgados mais rapidamente, o que facilitou as pesquisas sobre o vírus. E como estudos futuros, a gente sugere verificar se os pré-prints depositados sobre a Covid-19, se eles foram aceitos e publicados em revistas científicas tradicionais. É isso, muito obrigada a todos pela atenção.